Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma live. Hoje vamos falar sobre saúde do intestino e doença renal. Por que o intestino e o rim possuem tanta conexão? Porque eles se interagem e uma saúde do intestino reflete demais na saúde do rim. Então, é sobre isso que vamos falar. E tem uma convidada mais que especial, que veio de muito longe, que é a Lívia, que é minha esposa, que é uma gastroenterologista, e é sobre isso que vamos conversar hoje. Então, todos sejam muito bem-vindos. Quem tiver dúvidas, já deixa aqui no balãozinho para mim. Lá embaixo, no balãozinho, já coloquem para a gente tirar as dúvidas de vocês, conversar. Então, sejam bem-vindos. Vamos ver se a Lívia já entra. Vamos lá. Então, ó, quem tiver dúvida, coloca. Já tem algumas dúvidas das caixinhas do dia de hoje. Mas quem tiver dúvidas, eu vou dar prioridade para quem está na live, para a gente responder, para a Lívia responder. Tudo que vocês quiserem saber. Então, sobre o intestino, constipação, diarreia, gastrite, dor, o que for. A Lívia vai responder tudo para vocês, tá? Vamos ver. Oi, Olá! Olá, pessoal, boa noite. boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Muito obrigada pelo convite Eu pensei em de chamar uma estar outra gastro, na aqui, verdade. Eu queria de estar chamar uma aqui outra nesse gastro. Instagram tão luxuoso que é o seu. Lívia, eu tava querendo chamar outra gastro, mas eu achei que ia pegar mal, né? É, ia pegar bem mal. Acho que ia dar um probleminha aqui em casa. É, né? Bom, para quem não sabe, a Lívia, minha esposa, ela é gastro. E obrigado ali para a gente conversar nessa live aqui pré-feriado. Talvez muitas pessoas possam estar viajando ou se preparando para ir viajar. A gente continua aqui amanhã, vamos passar visita no hospital. Um dia um pouco mais tranquilo, mas sexta-feira a gente trabalha normal. Então, nada como passar a quarta-feira fazendo uma live com você. E eu queria que você se apresentasse aí, Lita, e talvez possa ter gente que não te conhece, falar um pouquinho de você aí. E, por favor. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Lívia, sou médica gastroenterologista, mãe da Letícia e do Lucas, que a Cibele falou. Sou especialista em doenças intestinais. Nos últimos anos, venho estudando bastante sobre o papel da microbiota intestinal no nosso adoecimento, na nossa saúde como um todo, e venho tendo um olhar mais para a gastroenterologia funcional, para entender a causa das doenças e tentar agir de uma forma mais abrangente, olhando o paciente como um todo. E isso mudou muito a minha prática clínica, mudou muito a forma que eu trabalho. E é isso, estou aqui. Eu sou esposa do Carlos, além de ser mãe da Letícia e do Lucas. É, engraçado que a Cibele puxa seu saco em vez de puxar o meu saco, mas tá tudo certo. Li, É que ela sabe que eu um- sou mais legal que você. muito. Deixa eu falar uma coisa pra você. Cada vez mais a gente sabe que o intestino tem um papel fundamental na saúde como um todo, né? É o segundo cérebro do da nossa vida, do nosso organismo. E está muito relacionado com todos os tipos de doenças, tanto imunológicas, doenças autoimunes, doenças relacionadas ao rim, fígado, coração, demência. Eu queria que você falasse o porquê que o intestino é tão importante assim para a saúde do paciente como um todo. Eu ouso dizer que talvez não haja saúde verdadeira se o intestino não estiver saudável. Eu queria que você explicasse por que o intestino é tão importante assim. Bom, eu queria começar falando uma frase de Hipócrates,
que ele dizia que todas as doenças começam no intestino. E tem um pesquisador, que é o Dr. Alessio Fasano, que ele fala que todas as doenças começam no intestino permeável, que é o leaky gut. E isso é o que a ciência vem nos mostrando nos últimos anos. Nos últimos 10 anos, a gente teve um boom de pesquisa sobre o papel da microbiota intestinal e da barreira intestinal na gênese de praticamente todas as doenças crônicas. E isso não é diferente quando a gente fala de saúde renal. As doenças crônicas muitas vezes estão relacionadas a esse aumento de permeabilidade intestinal. O nosso intestino quer para ser uma barreira seletiva, para deixar entrar só o que é bom para a gente, os nutrientes, modular o nosso sistema imunológico. Quando essa função de barreira se perde, essa porta fica aberta e tem entrada de muitas toxinas, tudo que a gente se expõe, bactérias, fragmentos de bactérias, eu tenho uma estimulação inadequada do meu sistema imunológico. E essa ativação inflamatória que começa no intestino se relaciona com praticamente todas as doenças crônicas que a gente conhece atualmente. Então, tem muitos estudos mostrando a associação do aumento de permeabilidade intestinal, dessa ativação inflamatória no intestino com a doença renal crônica, com o diabetes, com doenças do coração, inclusive doenças do coração como infarto, que antigamente a gente achava que não tinha nada a ver com o intestino, com doenças do sistema nervoso central. Então, todas as pessoas, tendo ou não doença, precisam ter esse olhar para a saúde intestinal, inclusive quando a gente pensa em prevenção. Porque muitas vezes a pessoa que tem uma desbiose ou um desequilíbrio da permeabilidade intestinal, nem sempre ela tem sintomas intestinais. E esse aumento de permeabilidade intestinal precede muitas doenças. Isso já é provado para algumas doenças e para outras a gente imagina que ele está dentro dessa cascata de eventos que vão gerar a formação da doença. Então, os pacientes com doença renal crônica, a gente já sabe que eles têm um aumento de permeabilidade intestinal, são pacientes que muitas vezes apresentam um quadro de desequilíbrio de microbiota e são pacientes que muitas vezes têm muitos sintomas gastrointestinais que a própria doença impõe. Então, intestino e rim tem tudo a ver. Perfeito. E uma das coisas que acaba acontecendo com muitos pacientes aqui que possuem doença renal, eles vão começar a acumular toxinas. E toda vez que você começa a ter um acúmulo de toxinas, ureia, ácidos e tudo mais, começa a mudar a flora intestinal, a flora microbiana do intestino. E essa mudança favorece, então, a absorção agora de toxinas, fragmentos de bactéria, que vão causar inflamação. Em última análise, vai aumentar risco de problemas vasculares, calcificação, aquelas placas de gordura, ateromatose, risco de inflamação com infarto, derrame, então tudo e acelera a perda da função renal. Então a doença renal, ela por si só vai favorecer uma disbiose, uma mudança da flora intestinal. O que acaba acontecendo? A gente elimina as toxinas de uma maneira geral de duas formas: pelas fezes, fazendo cocô e fazendo xixi, ponto. Se o rim tá ruim e você não consegue eliminar pela urina, muitas vezes a ureia, que é uma das principais toxinas, agora vai ser eliminada pelo intestino e você vai eliminar mais. Aparece para você joinha, para você, toda vez que tá fazendo joinha, tá aparecendo um balãozinho Aparece aqui. joinha. Por que Eu não sei aparece como, mas joinha? está aparecendo. Aí tem que acaba acontecendo. Essa ureia mais presente no intestino vai favorecer o processo de inflamação, com aumento de absorção de inflamação de toxinas inflamatórias como temal, pecresil, indoxil sulfato, que vão acelerar então as doenças. Então a doença renal favorece por si só uma alteração da flora intestinal e é um ciclo vicioso. A flora intestinal alterada vai começar a causar mais problemas. E aí, é tão comum a gente ver no paciente com doença renal crônica, pô, eu tô com uma flatulência, distensão abdominal, como e passo mal, eu tenho diarreia, mas normalmente eu tenho uma constipação, eu fico com o intestino mais preso. E isso pra gente é muito ruim,
Porque o intestino mais preso vai favorecer aumento de fósforo, vai favorecer o aumento de potássio, porque um hábito intestinal funcionando bem é fundamental para você eliminar o potássio de uma maneira regular. Então, intestino preso, constipado, vai piorar tudo isso, né? Então, o intestino é muito importante nessa regulação. E, Lívia, eu queria que você colocasse todo mundo no mesmo sarrafo, alinhasse todo mundo, falasse para o pessoal o que, que é uma disbiose, o que, que é a microbiota, para todo mundo, de uma maneira geral, conseguir entender o que estamos falando. A microbiota intestinal é o conjunto principalmente de bactérias que tem no nosso intestino. A gente pode falar de microbioma, que é todo esse ecossistema de micro-organismos, bactérias, fungos, arqueias, vírus, parasitas, porque tudo isso habita o nosso trato gastrointestinal e esses micro-organismos produzem metabólitos, que são produtos que esses micro-organismos produzem, que não ficam só no intestino. Então, quando eu tenho um microbioma em equilíbrio, que esse ecossistema está funcionando bem, esses micro-organismos vão produzir substrato, vão produzir produtos, vão produzir metabólitos que vão contribuir para a minha saúde. Metabólitos esses que vão ser importantes para a regulação da barreira do meu intestino, que vão ser importantes para a regulação da minha imunidade, que vão ser importantes para me proteger contra essas toxinas que vêm, a gente está o tempo inteiro consumindo alimentos, bactérias, e tudo isso pode ser tóxico para o meu corpo. Então, a microbiota também é um órgão de detoxificação. Então, esses produtos dessa microbiota vão influenciar a minha saúde. Não é só ter bactérias e não é só o que eu produzo que influencia na minha saúde. O que esses micro-organismos estão produzindo também vão influenciar. Então, quando eles estão em equilíbrio, a gente tem uma relação de simbiose, um ajuda o outro. Eu me alimento bem, forneço nutrientes para essa microbiota e essa microbiota produz substratos que vão ser interessantes para a minha saúde e a coisa gira bem. Mas quando eu tenho um desequilíbrio, e esse desequilíbrio pode ser porque eu perdi a diversidade de bactérias, eu tenho um tipo de espécie que predomina nesse ecossistema e impede que as outras estejam adequadas, ou porque eu tenho um perfil de bactérias que é ruim, que é produtora de toxina, que é mais pró-inflamatória, ou quando eu tenho simplesmente a falta dessas bactérias protetoras que vão produzir os produtos que são bons para a minha saúde, como, por exemplo, os ácidos graxos de cadeia curta, que é butirato, propionato, acetato, e tudo isso é muito importante para a minha saúde. Se eu não tenho esses micro-organismos, esse sistema está em desequilíbrio. E quando tem esse desequilíbrio, a gente chama de disbiose. Mas disbiose é um termo genérico, assim, igual falar, tá com uma virose. É igual falar que tem um desequilíbrio. Esse desequilíbrio pode ser de diversos tipos. Mas o que a gente sabe é que o desequilíbrio dessas bactérias tem muita relação com a pior evolutiva de um paciente que está cronicamente inflamado. E o paciente renal crônico é um paciente inflamado. Ele tem muitas causas para estar inflamado. E essa própria ureia piora esse aumento de permeabilidade desse intestino. E aí, quando eu somo desequilíbrio de microbiota, que é multifatorial, porque muitas vezes esses pacientes têm restrição alimentar, muitas vezes esses pacientes não podem beber muita água, muitas vezes esses pacientes não podem comer algumas coisas que são fontes de fibra. Muitas vezes esses pacientes têm enjoo e aí eles não querem comer as coisas que são saudáveis. Tem uma série de fatores de risco para um paciente com doença renal estar e ficar disbiótico. E além disso, eu ainda tenho essa ureia, que além de prejudicar a composição dessas bactérias, piora essa função de barreira intestinal. Então, eu tenho aqui bactérias que não são favoráveis, que estão em desequilíbrios, muitas vezes bactérias produtoras de toxinas em excesso, e eu tenho o intestino com porta aberta. Essas toxinas que vão entrar pelo meu
intestino, elas vão ganhar a minha corrente sanguínea e vão afetar o rim, e vão afetar o coração, e vão afetar o cérebro, e vão afetar esse corpo como um todo, principalmente através da ativação da inflamação crônica. E a inflamação crônica é um fator de risco para a progressão da doença do rim, independente de qual seja essa doença. Então, não importa qual é a causa da doença renal, esse paciente provavelmente, por todo o contexto de adoecimento, ele deve ter um desequilíbrio de microbiota e muito provavelmente ele também tem esse aumento de permeabilidade intestinal. E tratar intestino não é só dar um monte de suplemento ou o paciente tem que virar vegano, só pode comer orgânico. É claro que essas coisas vão ajudar, mas é esse olhar do todo, é suplementar quando necessário, é trazer essa conscientização de tudo que eu como vai interferir na saúde da minha microbiota para o bem ou para o mal. Legal. Pessoal, quem tiver dúvidas, coloca no balãozinho que colocar no comentário aqui é muito ruim, tá? Então, coloca no balãozinho que mais para frente aqui eu vou abrir para a gente tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, no balãozinho. E outra coisa, quem achar que vale a pena, manda esse aviãozinho, manda para outras pessoas para a gente alcançar mais gente aqui na live. Manda para a pessoa que tem doença no rim, que tem problema no estômago, no intestino e que vale a pena compartilhar essa live. Então, manda o aviãozinho e as perguntas coloca no balãozinho que a gente vai conversando com vocês. Lívia, você chegou e falou da questão do desequilíbrio da flora intestinal, falando da relação de que esse desequilíbrio está relacionado com o desenvolvimento de doenças, com aumento de permeabilidade de toxinas, que isso pode estar relacionado talvez por falta de algumas bactérias ou excesso de outras bactérias, fungos, micro-organismos que compõem os trilhões de micro-organismos do nosso intestino. Mas é muito difícil, muitas vezes, a gente saber se estamos ou não com uma disbiose, com uma alteração da flora intestinal. Em que momento a gente pode imaginar que estamos com uma alteração da flora intestinal? Pô, eu tenho diarreia hoje, depois não tenho. Agora eu tomei um antibiótico por uma infecção na garganta, uma infecção dentária, por conta de uma sinusite. Agora eu tomei antibiótico, eu estou com disbiose com certeza ou não necessariamente? Em que momento e quais sintomas poderiam me fazer eu pensar, pô, será que minha flora intestinal está alterada? Em que momento eu posso começar a supor isso? Bom, primeiro que se a pessoa já tem uma doença crônica estabelecida, Então, só uma muito coisa, Lívia, provavelmente. peraí. Ó, pessoal, balãozinho tá lá embaixo, é uma interrogaçãozinha. Quem não tá vendo, Fica aqui no cantinho. clica no mais, e no mais vai abrir algumas outras opções, e aí tem um ponto de interrogação, tá? Tá funcionando, algumas já falaram para mim que algumas vezes não tava, tá funcionando porque já tem pergunta no balãozinho. Então é possível, tá? Ó, Silvana Castelã colocou, um monte de gente coloca. Coloca lá embaixo, tá? Vai lá, Lívia, desculpa. Então, provavelmente a pessoa que já tem uma doença crônica estabelecida, que pode ser uma doença renal, pode ser uma doença autoimune, pode ser até um diabetes, essa pessoa muito provavelmente já passou por esse processo de desbiose e aumento de permeabilidade intestinal. E aí, a desbiose, ela pode estar relacionada com sintomas do trato gastrointestinal, que pode ser sintoma de inchaço na barriga, excesso de gases, intolerância a múltiplos alimentos, a pessoa que tem o intestino muito preso ou a pessoa que tem o intestino muito solto. E às vezes a pessoa não sabe o que é o intestino normal, porque não tem o hábito de olhar para o cocô ou tem esse cocô errado a vida toda e achou que isso era normal. Mas o nosso cocô, ele tem que ser um cocô formado, tipo uma bananinha mesmo. Então tem gente que fica anos com aquele cocô mole, aquele cocô que cai no vaso e fragmenta todo, aquelas fezes que não afundam, que boiam no vaso. Tudo isso são sinais de que o seu intestino não está saudável. Ou aquele intestino que só sai aquele cocô de bolinha, que a pessoa tem que fazer muito esforço, que ela não consegue evacuar. Tudo isso são sinais de que esse intestino não está bem. Mas a pessoa pode ter desbiose e pode ter um cocô bonitinho, não se preocupar, não ser uma coisa que ela tenha essa percepção de que tem desequilíbrio da microbiota.
E aí, vale a pena a gente olhar para a história do passado dessa pessoa, se ela teve ao longo da vida fatores de risco para desequilíbrio da microbiota. E a gente já sabe que a nossa microbiota ela é constituída na nossa primeira infância, nos primeiros anos de vida, que começam desde o nascimento. Então, pessoas que nasceram de parto normal vão ter uma tendência de ter uma microbiota mais equilibrada do que a pessoa que nasceu de parto cesariano. Se a pessoa recebeu o aleitamento materno nos primeiros 6 meses de vida, porque o leite materno é muito importante para a constituição da microbiota daquele bebê que foi perfeito para aquela mãe. E esse leite ele influencia muito, ele é rico em alimento para bactérias boas e inclusive a gente transfere bactérias da mãe para o filho através do aleitamento. Pessoas que ao longo da vida tiveram múltiplas infecções com uso de antibiótico de forma muito persistente, recorrente, principalmente nos primeiros 5 anos de vida. Como foi a alimentação dessa pessoa ao longo da vida? Uma pessoa que come muito alimento processado, industrializado, que fica abrindo pacotinho o dia inteiro, que só gosta de comer bolinho, docinho, biscoitinho, pacotinho, coisinhas industrializadas, que infelizmente a gente tem uma geração de pessoas que a infância foi a base disso, de todinho, danoninho, biscoitinho. Aqueles biscoitinho amarelo que não tinha, não sei nem de que é feito aquilo, que não tinha cheio de corante, conservante. Então, tudo isso impacta na microbiota. E essa microbiota, quando ela atinge uma estabilidade, que acontece ainda na infância, ela pode já ter atingido essa estabilidade num nível de desbiose, de desequilíbrio. E aí, ao longo da vida, ainda que eu faça intervenções para melhorar isso, eu tenho que entender que tudo que eu como, tudo que eu me exponho, todo tipo de toxina que eu boto para dentro, vai influenciar na minha microbiota. Mas ela vai ter uma tendência de voltar para o padrão original dela, que é aquela estabilidade que a gente atingiu na infância. Então, não adianta você fazer um protocolo de tratamento para desbiose, que você durante 3 meses vai mudar todo o seu estilo de vida, alimentação, vai tomar R$ 1.000 de suplemento e depois desses 3 meses você voltar a fazer o que você fazia antes. Então, o que a gente tem que pensar em relação à desbiose é que todos nós, ninguém está isento de ter tido riscos de para desbiose ao longo da vida. Algumas pessoas mais, e essas pessoas talvez vão ter que ter uma preocupação redobrada, e outras pessoas menos. E independente de ter o diagnóstico da desbiose, de fazer um exame, que muitas vezes não vai ser necessário, porque pelos sinais e sintomas do meu paciente eu já consigo entender que ele tem isso, eu preciso entender que o que mais vai interferir na minha microbiota de hoje, já que eu não posso mudar o passado, é como eu levo a minha vida. E tem alguns fatores que interferem muito. O primeiro deles é a alimentação. O segundo são os medicamentos que eu tomo e o que mais interfere é antibiótico, anti-inflamatório e o uso de prazóis, que muitas vezes o renal crônico precisa usar por outros motivos, mas nem sempre, às vezes ele usa sem necessidade. Então, todos os medicamentos que eu tomo, tudo que eu me alimento, mas também o quanto o estresse tem um papel modulador na minha microbiota intestinal. Porque o estresse, por si só, aumenta a permeabilidade do intestino. E esse intestino hiperpermeável, ele não é compatível com uma microbiota saudável. Então, também a gente vê pessoas hipervigilantes da alimentação, que só come orgânico, que faz tudo certinho, que tem uma dieta toda colorida, bota 7 cores no prato, mas ela não olha para esse outro fator que é o estresse. Então, olhar para a alimentação, olhar para medicamentos e toxinas ambientais, toxina da panela, toxina do agrotóxico, todas as toxinas que a gente se expõe, álcool, cigarro, tudo isso vai influenciar a minha microbiota, mas também olhar para o que às vezes a gente ignora, que nem sempre é fácil de controlar, mas que é o estresse e o papel do estresse, inclusive na modulação da sua microbiota. Legal. Então, não preciso fazer um exame para, eu tenho desbiose, eu não tenho. Olhe para sua vida, faz esse raio-x olhando para trás e olhando para o seu momento atual, que eu tenho certeza que provavelmente você tem fatores de risco para isso. Legal. Falando em estilo de vida,
Pessoal, hoje eu lancei pela primeira vez um e-book que está na minha bio. Então, se você for lá no meu perfil, clicar no link que tem lá na minha bio, vai abrir uma página e lá tem os 5 pilares que eu escrevi a respeito do que eu acredito ser uma vida saudável. Então, vamos falar sobre pressão alta, diabetes, alimentação, controle da obesidade, tá? E atividade física, que são 5 pilares que eu acredito serem fundamentais para a gente manter um estilo de vida saudável, quer seja você seja um renal, só tem pressão alta, diabetes, tem problema intestinal. E eu lancei a primeira vez, é um e-book muito barato, custa R$ 27, dá para comprar no cartão de crédito em 5 vezes ainda. Mas eu acho que o mais importante de tudo é um e-book para você ter uma ideia do que eu imagino, do que eu falo. Mas para as primeiras 50 pessoas que comprarem o livro, a gente vai fazer um encontro virtual pelo Zoom. E aí a Lívia vai estar, ela já foi obrigada, eu já mandei ela, a gente vai fazer um encontro virtual. E aí provavelmente eu devo convidar também a Agatha, que é nutricionista, para a gente fazer um bate-papo durante 1 hora, 2 horas no máximo de encontro no final de semana, a ser decidido ainda, provavelmente daqui umas 3, 4 semanas para a gente poder interagir e conversar. Isso aí somente para os 50 primeiros que comprarem. Então, ainda tem algumas vagas, não tem muitas vagas. Quem tiver interesse, e eu vou falar uma coisa para você. A oportunidade de você falar sua dúvida, conversar com a gente, ter nós como profissionais para poder interagir e discutir, é uma coisa que eu acredito ser uma oportunidade ímpar, ainda mais com um preço tão pequeno. Provavelmente nas próximas vezes eu já não vou mais fazer isso aí porque isso dá trabalho. E, de novo, isso é pro lançamento que a gente está fazendo, que a gente lançou hoje. Então, se você tiver interesse, vai lá na bio, compra o e-book, que aí a gente vai conversar diretamente com você e tirar suas dúvidas, tá? Então, só para reforçar aí para o pessoal, Lívia, o e-book que lancei. Ah, ficou muito bonito o e-book e eu gostei muito, porque o Carlos, ele é muito perfeccionista com as coisas que ele Ah, faz. mas E é um aí e-book simples, mas... ele sempre faz as coisas com muito capricho, ficou muito legal. Olivia, você falou então da questão dessa alteração da flora intestinal. Aí eu já te falo uma coisa. Vale a pena ficar tomando é, probiótico de rotina, já que eu tenho uma possível alteração da flora intestinal, já que vira e mexe eu tomo antibiótico, já que sou hipertenso e diabético, vivo estressado, como porcaria, algumas vezes meu cocô já não sai normal, como você falou. Vale a pena eu chegar e de vez em quando tomar um probiótico para poder melhorar empiricamente ou não? Não adianta tomar o probiótico, isso não vai ajudar em nada. Carlos, eu gosto muito do probiótico, mas eu acho que o probiótico ele tem o seu papel e o seu momento no tratamento do intestino. Porque muitas vezes as pessoas tomam o probiótico e aí a pessoa pega, quanto mais bilhões de cepas, melhor. Por quê? Ela acha que ela vai tomar aquele monte de bactéria boa ali e ela vai repovoar o intestino dela com bactérias do bem, com bactérias boas. E isso não é uma verdade, porque por mais que o probiótico tenha 100 bilhões de bactérias, no seu intestino a gente está falando de trilhões de micro-organismos. Então é você jogar uma gotinha num oceano, é uma coisa muito desproporcional. O probiótico não vai recolonizar o seu intestino que tem uma microbiota desbiótica. Então essa é uma promessa que muitas vezes é alimentada pela indústria do probiótico e que não é uma verdade. Mas qual que é o real papel do probiótico na modulação do intestino? É o papel imunológico e de regulação de integridade de barreira intestinal que esse probiótico vai fazer. E aí, quando eu vou escolher um probiótico, eu tenho que entender qual é o benefício que eu quero com ele e se esse probiótico, se aquela cepa específica já foi estudada para esse benefício, quando eu quero um benefício específico. Então, por exemplo, hoje em dia nós temos cepas que são estudadas para tratamento de constipação, nós temos cepas que são estudadas para tratamento de doenças alérgicas, nós temos cepas que são estudadas para tratamento da diarreia aguda, para tratamento da diarreia associada ao antibiótico.
A gente tem até probiótico com cepa utilizada para diminuir colesterol e com desfecho positivo. Então, se eu quero um objetivo específico, eu tenho que escolher aquela cepa específica que foi estudada e que mostrou. Porque uma cepa, não adianta eu colocar, vou colocar lá o Lactobacillus rhamnosus. Uma cepa de raminosos é diferente da outra, e às vezes o que essa faz, essa aqui não faz, ainda que elas sejam parecidas. Então, se eu quero um objetivo específico, eu quero melhorar meu intestino, eu quero melhorar minha alergia, eu quero melhorar a permeabilidade intestinal, daí eu tenho que ter um benefício de cepas específicas. E aí, esse uso vai ter que ser um uso prolongado, de pelo menos 3 meses, se eu quiser ver esse benefício. Mas na maioria das vezes, quando a gente usa um probiótico, a gente nem sempre precisa ter essa busca de uma cepa. A gente pode usar um probiótico multicepas, pensando nesse benefício que essas bactérias vão ter de competir com bactérias ruins, melhorar a minha integridade de barreira intestinal e melhorar o pH do meu intestino para que as bactérias boas que eu tenho consigam sobreviver. Então, em alguns momentos, o probiótico pode sim ser interessante para alguns pacientes. Mas para a maioria das pessoas, não adianta eu colocar probiótico se eu não olhar para o pré-biótico, que é o alimento para essa bactéria. E o alimento para essa bactéria não precisa ser um pozinho que eu vou jogar na água e vou tomar. Ele é o que eu estou comendo. Então, o nosso Brasil tem muitos alimentos que são ricos em pré-bióticos. Frutas que são típicas do nosso país, como, por exemplo, jabuticaba, é super pré-biótica. A gente tem uma diversidade de frutas, de cores, de legumes. Aqui no Brasil, a gente tem muita facilidade para comer os vegetais. Então, quanto mais vegetais, coloridos, quanto mais essa diversidade do que eu como, mais isso vai ter influência na minha microbiota do que usar uma pílula de probiótico. E se eu quiser um suplemento para uso prolongado, que a maior parte das pessoas vão se beneficiar, eu tenho que pensar nos pré-bióticos, que são os alimentos para as bactérias boas. Por quê? A minha microbiota ela vai sobreviver de acordo com o tipo de alimento que eu dou para ela. Quando o seu cachorro tá com diarreia, a primeira coisa que você faz é trocar a ração. Agora, quando a gente está com o intestino ruim, a primeira coisa que a gente quer é uma pílula mágica. É um probiótico, é um remédio, é um antibiótico. Então, é olhar para o que você está comendo. E se o paciente, por exemplo, renal, não consegue ter uma diversidade de vegetais, porque ele tem uma limitação do consumo de potássio, ele tem que controlar outros fatores, aí a gente pode usar um suplemento de pré-biótico, que pode ser de fibras ou de polifenóis, como por exemplo, o própolis é um alimento pré-biótico. O própolis modula a microbiota. Às vezes é melhor a gente apostar nos alimentos que a gente já sabe que são pré-bióticos, as frutinhas vermelhas, as frutas coloridas, os vegetais diferentes, e incluir isso na alimentação ou suplementar uma fibra, por exemplo, do que suplementar um probiótico, porque o probiótico vai ter um custo às vezes maior. E outra coisa que muitos pacientes podem fazer e que é muito mais acessível do que comprar um probiótico lá na farmácia ou mandar manipular, é usar um alimento fermentado. Porque o alimento fermentado, ele tem a bactéria, que tem ação probiótica, ele tem o que a bactéria fermentou, que geralmente é uma fibra, é algum pré-biótico, e ele já tem o pós-biótico, que é o que essa bactéria produziu. Então, eu estou transferindo todo aquele ecossistema. Então, tem coisas que a pessoa pode fazer sozinha na casa dela. Putz, eu vou testar fazer uma kombucha, eu vou tentar fazer um vegetal fermentado. Se eu posso um iogurte, eu vou colocar um iogurte. Eu vou tentar incluir mais vegetais diferentes. Porque as pessoas falam que come salada, aí você vai ver o que a pessoa come é alface e tomate. Todo dia, só tem 2 folhinhas de alface e 2 coisinhas de tomate. Ah, como salada todo dia, mas é todo dia alface e tomate? Então, assim, tentar buscar essa variedade na alimentação e para o paciente que já tem uma doença estabelecida, de preferência com a orientação de uma nutricionista, né? Legal, Li. Vamos lá, tem bastante pergunta aqui. Vou pedir para você ser um pouquinho objetiva, senão a gente não vai conseguir responder. São várias perguntas, então vamos começar. Perguntaram aqui, vamos ver.
Ó, vamos começar aqui. Vamos ver. Eu não consigo. Meu Instagram não me Compartilhar? permite. Não dá. Eu também não consigo ver aqui. Perguntou aqui, ó. Uma nutricionista perguntou o seguinte: qual a relação de sangue oculto nas fezes? É um exame. O sangue oculto é uma pesquisa de sangue na coleta de fezes para poder avaliar se o trato intestinal está tendo sangramento. E aí levanta a suspeita de um tumor, alguma doença inflamatória, algum problema no estômago. Hoje em dia, Lívia, a pesquisa de sangue oculto, vamos mudar um pouco a pergunta. Tem papel, tem espaço para sangue oculto ou não? Depois da endoscopia e colonoscopia já não tem mais indicação de fazer sangue oculto. Ó, pesquisa de sangue oculto nas fezes serve para rastreio de câncer de intestino, só para isso, para rastreio de câncer. Não é o melhor exame, mas ele tem o seu papel, porque a gente vive num país que a maior parte das pessoas não tem acesso à colonoscopia. Mesmo as pessoas que têm plano de saúde não fazem colonoscopia na data que deveria fazer, que é todo mundo a partir dos 45 anos. Então, infelizmente, a gente não tem disponibilidade no nosso país, especialmente quando a gente fala da rede pública, de colonoscopia para todo mundo. A colonoscopia é o método de escolha. A primeira escolha é o melhor método para rastreio de câncer de intestino. Agora, se o paciente não pode fazer a colonoscopia ou se ele não tem acesso a uma colonoscopia, a pesquisa de sangue oculto é um método validado para rastreio de câncer. E se o sangue oculto vem positivo, esse paciente tem que ir para a colonoscopia. O sangue oculto não serve para eu saber se esse paciente está sangrando, porque ou esse paciente tem um sangramento visível, ou se ele tem sangue oculto positivo, ele pode ter uma doença inflamatória intestinal, ele pode ter um divertículo, ele pode ter qualquer coisa ali, né? Não é só Sim. câncer que dá sangue oculto E na positivo, doença mas ele tem renal, ele papel. tem uma questão que a doença renal também pode favorecer a uremia e que também pode fazer com que ocorra maior perda. Então, o sangue oculto acaba não sendo tão interessante algumas vezes. Sim. Então, precisa avaliar bem cada caso. E vamos ser um pouquinho objetivo para a gente poder falar de tudo, tá? A pessoa aqui, a Nutri, falou que comprou o e-book. Obrigado. Pessoal, vocês estão gostando da live? Manda um joinha que eu quero saber se vocês estão achando legal essa questão da gente interagir com vocês, responder as perguntas. E, de novo, quem está gostando, de novo, se você comprar o e-book, se tiver entre os 50 primeiros, depois a gente vai mandar por e-mail, vocês vão poder fazer as perguntas diretamente para a gente numa plataforma que é o Zoom, de uma maneira virtual. E aí você diretamente vai poder perguntar e tirar as dúvidas de vocês. Perguntaram aqui também, ela perguntou, o que você acha da glutamina para quem tem disbiose, além de tirar os alimentos inflamatórios? Glutamina tem papel na redução de processo inflamatório intestinal, no restabelecimento da flora bacteriana? Tem papel. A glutamina no intestino ela ajuda a melhorar o leaky gut, que é o intestino hiperpermeável. E como a gente falou, o intestino permeável está intimamente relacionado à maior parte das doenças crônicas. Ela serve de alimento para células do intestino, então ela ajuda nessa recuperação de um intestino que está doente e ela tem um papel sim no controle da inflamação. Então eu gosto de glutamina, às vezes a gente precisa de uma dose maior e no renal crônico a gente tem que ponderar também, porque não deixa de ser um aminoácido. Às vezes a gente tem que quantificar aí quanto que vai colocar. Ana Paula passou aí atrás de você. Ela tá rindo. Agora ela gritou aqui. Ó, eu gostei, ó. Gostei dos joinha, mas a Janaína mandou um monte de joinha. A Fabiana mandou. A Fabiana Feitosa mandou um monte. Tem gente que manda um joinha, tem gente que manda um monte de joinha. Adoro É que tem joinha. gente que gosta mais. Ó, perguntar uma coisa para você. Só toma cuidado, algumas pacientes com glutamina. Alguns pacientes com doença renal policística, me parece que alguns trabalhos mostram que o metabolismo energético deles é diferente. Existe um efeito energético diferente, que esqueci o nome, que é o efeito Warburg, que muda o metabolismo energético para a formação de piruvato e mecanismo anaeróbico. Então é diferente da fonte energética que a gente poderia a
minha internet? Para mim tá cortando. Vocês estão me ouvindo? O seu tá cortando. Os dois tá ruim ou é o meu que tá ruim? Tá É o meu que tá ruim ou é do Carlos? ruim. Oi, oi. É o meu que caiu? É o seu. O meu aqui tá normal. Sai o seu e volta você novamente aí. Voltou? O seu pra mim tá normal agora ali. Acho que é a minha internet aqui. Pessoal, de quem que Normalizou? tá travando aí pra vocês? É meu ou da É Lívia? o seu, do Carlos, viu? O meu de quem que tá bom de É o quem? Meu seu, ou da Lívia? Carlos. Aí, deu certo. Acho que voltou. Ah, tá todo mundo falando que é o meu. Tá travado o vídeo dele. Mas voltou ali? Pra mim, voltou. Pessoal, voltou? Ótimo, então voltou. A Jéssica falou que voltou, agora voltou. O problema é que a internet é dos dois é igual, esse que é o problema, tá? Bom, Qualquer coisa, coloca no 5G. ó, paciência, vamos lá. Agora tá normal, então fechou. Então, bora. Então, questão que eu tava falando da glutamina, na doença renal policística, tomar um pouquinho de cuidado. Talvez o metabolismo que se faz com que os cistos renais cresçam possa estar relacionado à utilização da glutamina como uma fonte energética. E das linhas de pesquisa para tentar inibir seria inibir uma glicose, a via de metabolização da glicose pela cascata do piruvato, e talvez inibir a enzima que faria o metabolismo da glutamina. Então, tomar um pouquinho de cuidado. Acho que glutamina não é para todo mundo. E acabou E aparecendo uma alguém pergunta. perguntou aí também no câncer gastrointestinal, a glutamina também não é interessante, porque ela é alimento para essas células, inclusive do Aí, câncer. ó, Maria perguntou. Pessoal, perguntas no balãozinho, tá? Vamos embora. Vamos lá, Lid. Sucinto, hein? Baixa imunidade causa infecção intestinal ou é infecção que altera o funcionamento do corpo? De novo, baixa imunidade causa infecção intestinal ou é a infecção que altera o funcionamento do corpo? Está tudo relacionado. A baixa imunidade se relaciona geralmente com uma baixa diversidade de bactérias. Então, você tem uma menor defesa do seu intestino. E aí, isso favorece infecções de repetição, não só intestinais, mas também extraintestinais. Então, a gente vê, às vezes, o paciente fazer infecção pelo vírus da herpes, fazer uma candidíase, fazer uma infecção de pele com mais frequência, se ele tem imunidade mais baixa. E muitas vezes essa baixa imunidade também se relaciona com a piora da desbiose, porque a Não. minha imunidade controla a proliferação dessas bactérias ruins no E é intestino. interessante que existe um mecanismo que está relacionado com a baixa imunidade na doença renal crônica. E a baixa imunidade na doença renal crônica, por que o paciente com doença renal crônica é mais suscetível a ter infecções urinárias, pneumonia, infecções de catéter, idas ao hospital, idas à UTI e ser mais grave? Porque talvez um dos mecanismos relacionados é que a doença renal, quando vai eliminando mais ureia no intestino,
quebra a permeabilidade intestinal. A quebra da permeabilidade intestinal aumenta a absorção de inflamação e pedaços de bactéria, e isso vai estimulando a imunidade. Só que é o seguinte, quando você estimula exacerbadamente e constantemente as suas células de defesa, daqui a pouco você atordoa. Então, essa sinalização contínua de inflamação e bactéria que estão sendo absorvidas pelo intestino podem levar a uma atordoamento das células de defesa, favorecendo o quadro infeccioso. Então, só prestar um pouquinho de atenção nisso aí. Vamos lá. Exatamente. A célula, esse intestino, essa hiperestimulação do sistema imune, ele deixa de ser ativo para o que precisa e fica focado em que não precisa. Não Perguntaram para mim deveria aqui, precisar. para dialisar, para começar a fazer hemodiálise, a creatinina e a ureia tem que estar em quanto de referência? Vem cá, uma coisa que eu sempre falo, não existe um valor específico. De modo geral, de uma maneira geral, uma creatinina alta, onde na fórmula CKD-EPI ou no clearance de creatinina, uma função menor do que 10% na população geral, ou menor do que 15% nos pacientes diabéticos. E uma ureia mais elevada. Então, tem vários, e pode ser acima de 150, 200, principalmente, com valor de corte, mas não é só o valor por si só, é contextualizar. É um paciente que tem uma função renal de 8%, mas está ótimo, não retém líquido, exames estão bons, clinicamente bem, sentindo bem, disposto, com energia, ok, você dá para esperar um pouco mais. O paciente está com 12% de função, mas ureia alta, mal-estar, inchaço, perda de apetite, nauseando, ele vai para diálise antes. Então, não existe uma coisa específica. É a avaliação do paciente como um todo para a gente definir isso, tá? E se Vamos lá. fala muito hoje de medicina personalizada, mas nada mais personalizado, mais individual do que você ter esse olhar clínico do doente, não é só baseado nos exames, né? Vamos lá. Aí perguntou aqui, ó. Doutora, às vezes minhas fezes saem verde. Por quê? Função renal com 50% e não dialisa. Por que, que as fezes algumas vezes podem sair verde? As fezes verde pode ser porque você comeu alguma coisa mais verde, ou pode ter relação com a questão da bile, né? A bile ela pode dar essa coloração mais esverdeada para as fezes. Então depende do que você comeu. Às vezes se comeu mais gordura, por exemplo, ou se comeu muita coisa de coloração verde, isso pode mudar a cor das fezes. Mas a cor das fezes importa quando esse cocô tá preto, porque daí pode ser sangue, ou se esse cocô tá amarelo, alaranjado, porque daí pode ser perda de gordura. Ou se o cocô tá vermelho, porque daí pode ser sangue. Entre o marrom, marrom claro, um pouquinho esverdeado, podem ser variações da normalidade. Legal. A Fabiana perguntou aqui que a avó dela, não falou idade, nada, já desmaiou ao defecar. Está com constipação e muitos gases. O que fazer? Isso é uma característica de disfunção do sistema nervoso autonômico, que é o que é coordenado pelo nervo vago. Então, às vezes, quando a pessoa faz muita força para evacuar, porque ela tem o intestino preso, ela pode ter esse reflexo que a gente chama de reflexo vagal, e aí pode até desmaiar. Provavelmente a sua avó tem uma desautonomia, uma desregulação desse sistema nervoso autonômico. E vale a pena investigar isso, inclusive com um cardiologista, e tratar o intestino dela para que essa evacuação não seja dolorosa, ela não precise fazer tanta força, né? Porque isso, especialmente se ela for idosa, pode trazer um risco para ela, né? Legal. Outra dúvida. Tem alguma relação com a síndrome do colo irritável? Deve ser intestino irritável. O quê? O Ela não falou o desmaio? quê? Mas ela falou, fala um pouquinho, de modo sucinto, Lívia. O que é a síndrome do intestino irritável? Síndrome do intestino irritável é uma desordem da interação do cérebro com o intestino. Nessa desordem, a gente tem um papel do estresse
a gente tem um papel do intestino hiperpermeável e a gente tem um papel do desequilíbrio da microbiota e desses produtos microbianos. Então, cada vez mais a gente entende que síndrome do intestino irritável não é só estresse. Síndrome do intestino irritável também envolve permeabilidade intestinal, inflamação de baixo grau e desbiose intestinal. Enquanto a gente tratar esses pacientes só com antidepressivo e não olhar para a microbiota e para a permeabilidade intestinal, a gente não resolve esse problema. E não tem relação com o quadro de desmaio se for a mesma pessoa. Isso é desautonomia, desregulação do sistema nervoso autonômico. Precisa investigar. Tá. Assim, boa noite. Pergunta para os dois. Eu fiz nefrectomia radical, agora me sinto muito ressecada. Ó, nefrectomia Pós-cirúrgico. radical é a retirada do rim. Interessante saber o porquê. É câncer? É cálculo? Por que que você retirou? A cirurgia por si só pode alterar sua mecânica intestinal no momento mais agudo, pode mudar a sua flora intestinal. Você está se adaptando agora a funcionar com apenas um rim. A questão do ressecamento, você tem alguma coisa específica que você acha que pode influenciar, Lívia? Eu acho que tem que avaliar se não tem aderência nessa barriga, especialmente se já tiver um pouco mais de tempo da cirurgia. Se for uma cirurgia muito recente, pode ser ainda essa adaptação da quantidade de água, da mobilidade, porque no pós-operatório às vezes a gente fica muito parado, né? Não consegue andar, se for muito agudo. Agora, se foi há mais tempo essa cirurgia, avaliar aderências no seu trato, na sua barriga. Legal. Ó, uma pergunta muito boa da Silvana. O que pode estar acontecendo quando o organismo não absorve vitamina B12, pessoa vegetariana e faz injeção? Bom, é, pessoa que não absorve vitamina B12 tem um problema que pode ser no estômago ou no intestino delgado. Estômago, porque o estômago produz ácido para quebrar as proteínas e conseguir a vitamina B12 vem da proteína animal. E o intestino delgado, principalmente o finalzinho, que é onde eu absorvo a B12. Não é normal deficiência de vitamina B12. Agora, o vegano, ele não consome vitamina B12, porque ele não consome proteína animal. Então, é muito comum os veganos terem deficiência de vitamina B12. Agora, se é um vegano que tem deficiência de B12, está suplementando por boca e não está resolvendo, está tendo que ir para injeção, investigar estômago e intestino delgado. No mínimo, uma endoscopia com biópsia de estômago e intestino delgado e investigar também doença celíaca, que é a doença do glúten. Certo. Perguntaram aqui, eu tenho doença renal crônica e intestino preguiçoso. O que que eu posso fazer para melhorar então esse intestino, essa constipação, de uma maneira geral? O que que você recomenda, Lívia? A maior parte dos pacientes com doença renal crônica vai ter o intestino mais lentificado, até por essa toxicidade da ureia. Muitas vezes esses pacientes têm limitação da quantidade de água, da quantidade de fibra. Então, o que eu acho interessante? Se você não tem limitação da ingesta de água, veja se você está bebendo bastante água. E aí, bastante água é 30 ml por quilo para pessoa que não tem restrição hídrica pela doença, que dependendo do grau de estágio da doença, pode ser que você tenha essa restrição. Outra coisa que é importante é o consumo de fibras. E se você não consegue bater a meta de fibra com a sua alimentação, vale a pena suplementar aquelas fibras de pozinho, que pode ser um psyllium, que é uma coisa que você compra em qualquer loja aí de granel e é barato, é ótimo e um pouquinho de psyllium tem muita fibra e é muito legal. E outra coisa que é importante para o intestino é a quantidade de gorduras que você consome, porque a gordura é que vai fazer esse cocô escorregar e conseguir sair sem esforço. Então, se você também não tiver um problema, às vezes, com peso, né, que não tiver restrição de gordura, colocar mais azeite na sua comida, ou tentar incluir um abacate, fontes de gordura mais saudável, de preferência. Então, prestar atenção na quantidade de água, na quantidade de fibra, na quantidade de gordura e na atividade física resolve 80 a 90% dos constipados. A Ana Se Marques está a falando que você. Nutrielaine falou do uso do PEG, o PEG é um laxante osmótico que puxa a água para as fezes, pode ser usado. A Ana Marques falando que você fala muito bem, que você responde de bate e pronto. Pois é. O problema é que ela fala demais, aí ela não para de É, o falar, Carlos está aí aí me não dá. cortando
respondo. Não Não, deixa eu ela fala responder. demais, aí tem que cortar, tá louco. A live é para os dois, senão ela faz sozinha. Aí tem que ficar cortando ela. Uma pergunta aqui que eu achei legal. Vitamina B12 altíssima, tem algum motivo? Preocupa a vitamina B12 muito alta? Preocupa. Vitamina B12 alta em pessoa que não está fazendo reposição e não está fazendo reposição, tem que estar olhando se não está tomando leite vegetal, coisinha que é feita para vegano, que muitas vezes esses alimentos vêm suplementados com vitamina B12. Mas não estou tomando nada disso, não fiz reposição, minha B12 está alta. É importante investigar, porque o aumento de B12 pode estar relacionado com neoplasias hematológicas. Mas uma coisa que a sua microbiota faz é produzir B12. Então, às vezes, a gente tem um perfil de microbiota que tem muita bactéria que produz B12. E aí, essas pessoas podem ter alta B12 no sangue por desbiose intestinal. Mandaram aqui, ó. Quem que mandou? Falou aqui, ó. A Nutri Elaine. Deixa ela falar. Não, deixa eu não. Fala demais, tá louco. Mas muito Então, bom. O pessoal B12 é seu alta tem fã. que investigar. É, na próxima vamos fazer a live na sua conta, porque aqui só apareceu eu sou fã. Ninguém fala de mim, só fala de você. Lívia, eu não sei o que está acontecendo, mas minha live cai com 1 hora e vai cair. Eu não tenho dúvida que vai cair de novo. Eu queria que você falasse suas considerações finais aqui nesses 3, 4 minutos aqui, suas últimas considerações. Bom, as minhas considerações finais é não importa o motivo que você ficou até o final aqui com a gente nessa live, se você tem doença renal ou se você não tem, você vai se beneficiar de melhorar a sua alimentação, de tirar o excesso de alimentos industrializados, ultraprocessados, de pacotinhos da sua alimentação, prestar atenção na quantidade de água e na atividade física que você faz, porque modular a microbiota é no dia a dia, é em cada escolha que a gente faz. E você não precisa fazer um exame para saber se você tem desbiose, mas você pode fazer essa autoanálise da sua vida, dos seus hábitos alimentares e entender que se você tem uma doença crônica, seja ela qual for, muito provavelmente ela está relacionada com aumento de permeabilidade intestinal, como causa ou como consequência. Então, ter esse olhar para o intestino só vai te fazer bem. Legal. Pessoal, cheio de fãs seus aqui, muito legal. Pessoal, de novo, última vez que eu tô falando, eu lancei hoje o meu e-book, tá lá na minha bio, no link. Quem quiser, vai lá, compra, é muito barato, R$ 27, ainda divide em 5 vezes. Isso, na verdade, financeiramente, para mim não faz muita diferença, na verdade, não faz diferença nenhuma. Mas é o modo de entrar nesse mundo de infoprodutos, estar mais conectado. E uma coisa que eu achei que eu queria fazer para vocês, os primeiros 50 que comprarem, a gente vai fazer uma reunião exclusiva pelo Zoom para vocês conversarem com a gente, tirarem as dúvidas, essas dúvidas que vocês têm, para a gente poder tirar de bate-pronto, sem ser por mensagem, sim, com o microfone aberto, com câmera aberta, para a gente saber quem são vocês e a gente poder interagir. Então, somente para os 50 primeiros, a gente vai fazer essa disponibilidade. E aí, o momento que vai fazer isso vai ser daqui a 3, 5 semanas. A gente vai ver uma melhor logística e todos vão ser informados por e-mail. Então, quem tiver interesse, principalmente por essa interação, que eu acho que vale demais, vai no meu link, na minha bio. Tem lá um link, clica, vai ter lá os 5 pilares da saúde que a gente fez esse e-book, e aí comprando você vai poder ter esse acesso se você estiver entre os 50 primeiros. Antes de entrar na live, tinha ainda vaga para você estar entre os 50 primeiros. Pessoal, E obrigado só essa novamente. mentoria que a gente vai fazer vale muito mais do que o valor do e-book, né? Vai ser muito Assim, legal. ó, pessoal, obrigado novamente. Não dá para responder todos, não dá para tirar todas as dúvidas, mas a Lívia vai abrir a caixinha dela e ela vai responder todas as dúvidas de vocês amanhã, tá bom? Mas obrigado novamente pela participação. Vocês nos fazem muito bem. E é por isso que estamos aqui hoje fazendo essa live. Pré-feriado, a Babá tá aqui. A Ana Paula ficou aqui para ficar com as crianças, para nós dois estarmos aqui para conversar com vocês. Só para vocês entenderem a nossa dedicação, a dedicação da Lívia, para a gente poder conversar e trocar ideia. Então, muito obrigado novamente.
Obrigado pela participação, obrigado por terem ficado aqui. E Lívia, vamos jantar, que eu tô com fome. Tchau, boa noite. Obrigada, pessoal. Um beijo. Eu já jantei porque eu janto cedo, tá, gente? Isso, ela me deixa comendo sozinha. Tchau.